Bom dia para você, mais um Voz da Mulher acontecendo nessa sexta-feira, outubro, além do outubro rosa, mês de câncer de mama aí, também outubro é o mês das crianças. Infelizmente ou felizmente, 50 crianças e adolescentes foram adotadas nos últimos 2 anos de Juiz de Fora. O número é do Sistema Nacional de Adoção e de Acolhimento. Desse total, metade tinha menos de 3 anos de idade. A preferência por crianças mais novas tem uma explicação. Hoje, Juiz de Fora tem 8 casas de acolhimento, mas o serviço é da família acolhedora. Para falar sobre todo o processo, tirar nossas curiosidades, a gente está recebendo a doutora Samira Namen, que é promotora da Vara da Infância e Juventude, e ela é deputada estadual delegada Sheila. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Alô. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Bom dia, Tamara, todos os ouvintes da Rádio Alô. Bom dia, doutora Samira. Te agradecer por mais uma vez estar aqui trazendo então informações que são extremamente importantes. Mês da criança e a gente pode perguntar, né, vamos dizer assim, para a grande maioria dos pais, o que é mais importante na sua vida são os filhos, né? São as nossas crianças, que são o presente e o futuro do nosso país. Então, vamos falar sobre eles. Doutora Samira, já abriu o programa aí falando felizmente ou infelizmente 50 crianças, né? Esse é o número de adoção dos últimos 2 anos. É felizmente ou infelizmente? Claro que é felizmente, porque as crianças, quando elas vão para o processo de adoção, todas têm uma história triste. Todas elas vivenciaram alguma perda antes. Ou elas foram abusadas sexualmente, ou foram exploradas para mendicância, ou para trabalho infantil, ou foram abandonadas ou negligenciadas, ou tem pais envolvidos com drogadição, alcoolismo, quer dizer, tem inúmeras situações. E essa criança, quando consegue encontrar, né, criança e adolescente, porque a gente tem casos de adolescentes também adotados, quando consegue encontrar uma nova família, para a gente isso é um estado de glória. É o que todo mundo quer, o trabalho todo que é feito por toda a rede de proteção é para isso. Mas você considera esse número 50 pouco? Não, eu acho o número da demanda. Eu acho o número bom. O problema que a gente tem em relação ao número é o seguinte: as pessoas, quando têm interesse de adotar e querem fazer o processo de adoção, qual é o requisito maior? Basta elas procurarem a vara da infância e avisarem: olha, eu quero adotar uma criança, eu quero adotar um adolescente. Aí é feito um processo de habilitação de adoção. A pessoa interessada tem que apresentar alguns documentos, ela é ouvida por um setor técnico, por um assistente social ou por um psicólogo, e então ela vai ser aprovada como habilitante à adoção. Nesse momento, essa pessoa escolhe quem ela quer adotar, qual é o perfil que ela deseja para que a adoção ocorra. E aí a gente tem uma predominância de pessoas pedindo e querendo adotar crianças mais novas. E por causa disso, as mais velhas vão ficando no acolhimento. Quanto mais tempo vai envelhecendo, mais difícil de sair. Sai menino com 10 anos, 12 anos, sai. Acontece de sair. Mas a regra é as pessoas quererem crianças de 0 a 3 anos. Isso tem uma justificativa? Não, eu acho que isso é do querer de cada um. A gente tem agora a possibilidade de que haja adoção por casais homoafetivos. 2 homens, 2 mulheres. O perfil deles tem admitido até crianças mais velhas. Então a gente está vendo muito meninos de, às vezes, 10 anos, 12 anos saindo por causa disso. Eles não são tão exigentes quanto uma criança mais nova. Mas não é uma regra e tem acontecido. Tá? Eventualmente também acontece assim, de um casal aparecer e falar: queria tanto adotar, não sei o quê. E aí acaba, porque também não tem muita paciência de ficar esperando o processo da habilitação, isso e aquilo, aparece: não, eu quero pegar uma criança mais velha. Mas isso também, assim, é uma eventualidade quando acontece. Eu queria que você explicasse, doutora Samira, sobre a família acolhedora, porque existe uma diferença entre a adoção e a família acolhedora, não existe? Na realidade, a gente tem a seguinte situação: aquelas crianças que sofrem todas essas violações de direito que eu falei antes, elas, para saírem da violência que elas estão vivendo, elas vão para uma entidade de acolhimento. A alternativa à entidade de acolhimento, onde você tem 15 acolhidos, é a inserção delas numa família acolhedora. A família, uma pessoa sozinha, pode ser uma mulher, um homem, ou uma mulher com uma mulher com um homem, uma mulher com um homem. Família. Ela se habilita
para ficar com essa criança ou esse adolescente que está sofrendo violação de direito por um determinado período. Então, quando ela faz isso, ela é família acolhedora. A família acolhedora, em tese, não pode adotar. Por que ela não pode adotar? Porque ela se oferece para ficar com essa criança ou esse adolescente numa situação de passagem. De forma voluntária, doutor? De forma voluntária, procura a prefeitura, vai no serviço vai na Secretaria de Assistência Social, existe um serviço de família acolhedora, funciona lá no Morro da Glória, tá? E esse serviço vai fazer um trabalho para essa família. Então, eles fazem palestras, fazem cursos, fazem entrevistas, e eles veem se essa pessoa está apta à adoção. Não adoção, mas a ser família acolhedora. E durante todo o tempo, essa pessoa ou esse casal, essa família, ela vai sendo acompanhada por esse serviço de família acolhedora. Quando a criança é inserida ali, o que acontece? O serviço de família acolhedora vai trabalhar esse casal, essa família e essa criança, para essa criança voltar para a família dela de origem, para o pai e para a mãe. Não deu certo para a família extensa, para tio, para avô, para primo, para algum parente que possa ficar. Não deu certo, aí a criança é trabalhada para adoção. Aí é outro processo. É outro processo que o serviço de família acolhedora vai fazendo. E isso acontece também na entidade de acolhimento. Só que hoje a lei dá preferência à família acolhedora. É muito melhor a criança estar inserida num ambiente de uma família do que numa casa onde a gente tem uma instituição. Na casa onde tem uma instituição, essa criança tem companhia de outras 14 crianças ou outros 14 adolescentes que têm histórias tristes de vida e que estão tentando superar os direitos que foram violados. Então, a lei hoje fomenta a criação de família acolhedora. E como que está o cadastro na realidade hoje de Juiz de Fora quando o assunto é adoção? O assunto é adoção, você primeiro tem que fazer esse processo de habilitação, tá? Então, depende da pessoa levar a documentação, depende do setor técnico da vara, fala que a pessoa está apta a ser habilitante à adoção. Muitos procuram querendo fazer uma caridade para uma criança, não pode, porque quem vai adotar vai criar uma nova família. Ela tem que fazer por amor, por vontade de ser, por vontade de ser mãe. Quando a gente tem um filho, eu não tenho um filho por caridade. Aí eu vou ter um filho para eu cuidar e dar. É um objeto. Você não vai comprar numa loja, no mercado, e depois desfazer, né? Por isso que o casal ou a pessoa, ela é analisada pelo setor técnico da vara. Ela faz um cursinho também, que é fornecido pelo Tribunal de Justiça, que vai mostrar como tem que ser o processo de adoção, quais são as perspectivas dessa pessoa em relação à adoção, e aí ela vai ter que dizer qual o perfil da criança ou do adolescente que ele quer adotar. E aí ele é inserido, junto à vara da infância, no Cadastro Nacional de Adoção. No momento que ela é inserida nesse Sistema Nacional de Adoção, vai se analisar todas as crianças que tem, ou os adolescentes que tem disponíveis, de acordo com o perfil. Se é uma criança mais nova, geralmente há uma fila, porque mais gente que é criança mais nova. Entendeu? Então, isso é que pode demorar. As pessoas falam, é burocrático, é demorado. Mas a demora, muitas das vezes, ocorre em função de quem a criança, de quem o habilitante à adoção quer. Por exemplo, uma família lá, sei lá, de Maripá, que é minha terra natal, ela consegue fazer parte da família acolhedora ou de uma adoção sendo de Juiz de Fora? Consegue na comarca de Bicas, onde está localizado o município de Maripá de Minas. Entendi. Então, em Juiz de Fora, nós temos serviço de família acolhedora, ele abrange 15 famílias acolhedoras. Agora a prefeitura está abrindo um cadastro, vai fazer um chamamento público para um segundo serviço de família acolhedora. Isso para a gente é uma vitória. Vão ser mais 15, mas aí é para as pessoas residentes em Juiz de Fora, porque o serviço daqui, ele é pago pelo município de Juiz de Fora para as pessoas residentes em Juiz de Fora. É porque não é, a família é voluntária, ela não recebe nada por isso. Recebe. Na realidade, o município paga uma ajuda de custo de um salário mínimo por criança. Não é. Sempre teve, só que a ajuda de custo era de R$290. A atual administração municipal subiu para um salário mínimo por criança, por família. Então, por exemplo, cada família acolhedora fica com uma criança, mas eventualmente pode ficar com 2, 3 se for um grupo de irmãos. Aí a família acolhedora vai receber um pouco mais por conta disso.
Por isso também que tem que ter um serviço de família acolhedora fazendo a verificação de quem vai ser. Porque muitos aparecem querendo dinheiro. E o dinheiro não é um prêmio. A pessoa tem que saber o que está querendo. Ela não está ali só para receber um dinheiro e tocar como se não fosse nada com ela. Isso é muito sério, né, doutora Samira? Eu vou falar rapidamente aqui sobre da minha experiência, até na área criminal, e de coisas que a gente acompanha, tão tristes que tem acontecido. Muita gente reclama, fala, mas no Brasil, para adotar uma criança é muito difícil, o processo é muito burocrático, né? Mas tem que ser, né, doutora? Tem que ser uma responsabilidade muito grande, uma criança. Por exemplo, se qualquer pessoa, sem ter a mínima conferência, né, de documentação, de vida pregressa, né, de caráter mesmo, até de intenção, né, porque em relação à adoção, a intenção dela é o quê? É para fazer uma caridade, para mostrar para os outros, para pegar o dinheiro, para pegar o dinheiro, constituir. Isso é uma linha muito tênue, né? É algo que tem que ser fiscalizado, tem que ser monitorado. Os traficantes de crianças estão aí, aqueles que querem, inclusive, vender órgãos de crianças estão aí, né? E os abusadores de crianças também, de adolescentes. Mas é muito fácil, né? Não. Se você não consegue oferir, se aquela pessoa quer realmente adotar, quer constituir uma nova família, quer virar pai ou quer virar mãe, o que acontece? Passa um tempo, ele cansa da criança e devolve. E isso para a criança é outra violência. Já sofreu tanta violência antes de chegar na família adotiva, vai sofrer mais uma? Isso então é comum. Acontece. É triste, mas até acontece. Filmes e séries, né? A gente vê, eventualmente, aparece um pai e uma mãe querendo devolver a criança. Aí essa família novamente é trabalhada para pegar esse menino de volta. Ai, que situação. O primeiro é isso. Mas acontece. Quer dizer, o trauma para o filho, gente, é muito grande. Muito triste. É como se a criança estivesse sendo jogada na lata de lixo. Então tem que ser muito bem trabalhada para se evitar isso. Por isso que a gente fala, não é que o processo é burocrático, mas é como a delegada Sheila falou, ele envolve tantas nuances que ele tem que ser muito bem feito para evitar problemas futuros. Doutora Samira, uma outra dúvida, está até fora da pauta, lá na rádio a gente tem um projeto do querido Noel, que visita as casas de acolhimento, a gente até conversou sobre isso no off, e muitas das vezes tem irmãos. Como a família acolhedora trabalha em relação a isso? Leva os 2 irmãos, é meio que obrigatório levar os irmãos, separa? Na realidade, para pensar. A criança ou adolescente veio para o acolhimento. A vida inteira, quem ele tinha de referência? Às vezes era um pai ou uma mãe violador, mas também tinha um irmão. Vai separar? A preferência sempre é que os irmãos estejam mantidos juntos. Quando é no acolhimento institucional, eles vão geralmente para a mesma casa de acolhimento. Para não ir, eventualmente pode acontecer alguma coisa que impeça isso, mas no primeiro momento se reúne. No acolhimento familiar, da mesma forma. Se são irmãos, fica junto. Vão para adoção. Faz-se de tudo para eles irem juntos para adoção. Para quem for adotar não só um menino, adotar 2, 3 da mesma família. Isso é bom pensar nesse lado também, porque é o que você falou. É o vínculo, né, que ele tem como vínculo de referência, é o vínculo de família, é a história que ele tem de vida, né? Agora, também quando não se consegue para adotar um casal que queira, uma pessoa que queira ficar com 2, 3 irmãos, divide-se. Você entrega para adoção um para uma pessoa, o outro para outra pessoa, o outro para outra pessoa. Mas com o compromisso de que eles vão estar sempre se mantendo unidos. Sempre com vínculo, com encontro. É melhor do que não adotar, não entregar. Vai ficar... Do que deixar um abrigo, gente, não tem cabimento. Imagina o sentimento. Ele foi escolhido e eu não. Ele tá bem... Já está numa situação de vulnerabilidade emocional muito grande. Não só social, porque você já está numa casa de acolhimento. Ainda vai separar os irmãos. Mas as equipes trabalham muito bem, tá? E quando há separação de irmãos, sempre dá certo, porque é muito bem trabalhado para se evitar qualquer ruptura de vínculo familiar. Aqui em Juiz de Fora, doutora Samira, tem muitos casos de população de rua com bebês? Tem muitos. O município hoje dispõe dos consultórios de rua, não sei se vocês conhecem, é muito interessante. O município tenta trabalhar essas mães que estão na rua, em situação de rua, para elas conseguirem sair da situação de rua e ficarem com os filhos
após o parto. Eles pagam, inclusive, aluguel social. Mas acontece que, muitas das vezes, o vício que essas mulheres têm, às vezes, na droga, no alcoolismo, o costume de estar na rua, de não conhecer outro caminho de vida, faz com que, quando o nascimento da criança ocorra, essas crianças sejam encaminhadas para adoção. É muito comum, e isso também é importante que a gente fale, que as pessoas façam a entrega legal. A entrega legal é um programa instituído pelo Poder Judiciário, em que a mãe que não tem condição de ficar com a criança, não é só a mãe em população de rua, acontece muito de adolescentes, mães que às vezes já têm 4 ou 5 filhos, não conseguem ficar com um sexto, elas procurem a vara da infância falando, olha, a hora que a criança nascer, eu quero entregar essa criança para ela ir para adoção. E onde que fica a vara da infância? A vara da infância aqui em Juiz de Fora, ela se localiza na Avenida Brasil 1000, no 3º andar. É só ir lá, tá? Tem gente para poder atender todas as demandas em relação à criança. Para casa de acolhimento? Aí é assim. É outro. A criança é entregue pela mãe. A mãe, depois que entrega, tem um prazo de 10 dias até para desistir. Passou 10 dias, é feito o que a gente chama de destituição de poder familiar. Acontece, às vezes, que a criança pode nascer e ficar retida no hospital por uma doença, algum problema. Então, assim, passa o prazo de 10 dias, ela já sai dali e vai direto para a família que está adotando. Quando não, ela vai para a casa de acolhimento e, posteriormente, ela entrega para a família adotiva. Porque bebê parece que adota rápido, né? O maior perfil para criança pequena é de 0 a 3 anos. Passados os 10 dias, a mãe não pode se arrepender. Aí o juiz decreta a extinção do poder familiar, já não tem mais o que fazer. Não tem mais. Então, na hora, quando a mãe vem, olha, mas o juiz pergunta, não é só em Juiz de Fora, não, em todas as comarcas, insistentemente, ela tem direito a ser assistida por um defensor público, se ela não tiver advogado. O defensor público explica a ela, o Ministério Público fiscaliza todo o procedimento e é falado com ela, olha, você tem 10 dias para arrepender. Pode acontecer de arrepender? Claro que pode. E aí ela consegue, às vezes, pegar aquela criança de volta, todo feito um trabalho para ver se ela tem condição, se a casa dela tem estrutura para a criança ficar. Ainda, né? Mas não vai para adoção, só vai depois que passa o prazo de 10 dias, tá? Doutora Samira, a senhora já falou aí sobre a família acolhedora, sobre alguns pré-requisitos. Fiquei com uma dúvida. A família, ela pode ser acolhedora mais de uma vez? Quando ela se habilita a ser família acolhedora, ela se habilita sem prazo determinado. Então, ela fica com uma criança ou com um adolescente. Essa criança e adolescente são trabalhados para voltar para a família ou para ir para adoção. Saiu de lá, vem outra. Já aparece outra criança naquele perfil daquela família e ela continua com aquela criança. E ela vai continuar a trabalhar com uma nova criança. Mas a família pode falar assim, não quero mais. Ela pode pedir uma pausa no serviço, tá? Então, geralmente, muitas das famílias, às vezes, surge uma doença ou a necessidade de uma viagem, alguma coisa acontece. Aí elas pedem para ficar um tempo sem receber a criança, depois volta. E durante esse período, eles têm contato com os pais, com a família biológica? Olha, a preferência é que a criança vá para a família acolhedora e volte para a família de origem. Volte para o pai e volta para a mãe. Aí, conforme o serviço de família acolhedora vai trabalhando aquele pai e aquela mãe, vendo que eles são viáveis, que eles realmente têm condição de ficar com o filho, eles vão fazendo encontros e vão trabalhando. Os pais passam a frequentar a escola, as reuniões, levam a criança para vacinar. Muitos pais, às vezes, são envolvidos com drogadição ou com alcoolismo. Eles passam a frequentar o CAPS. E isso tudo é acompanhado pelo serviço de família acolhedora. Quer dizer, é feito todo um trabalho para voltar. É multidisciplinar. E quando as crianças estão na casa de acolhimento? Porque você já explicou que funciona da mesma jeito. Também tem do mesmo jeito. A grande vantagem quando é família acolhedora é que aquela criança tem uma atenção individualizada. Então, ela é mais estimulada. Você para pensar, você tem uma criancinha pequena em casa, o que você faz com ela? Você brinca, você pega uma bolinha e joga. Quando ela está com uns 2 anos, 1 ano e pouquinho, não é? Ela pega, você entrega os brinquedinhos de monta, ela começa a encaixar uma coisa na outra. Então, você dá uma atenção mais individualizada. Numa casa de acolhimento que você tem 15 meninos para dar conta, isso demora um pouquinho, às vezes mais, para acontecer. É feito? É feito. Mas a criança na família, ela tem uma atenção individualizada, especial toda para ela. Na casa de acolhimento, ela divide a atenção com mais gente. Ela se sente em casa, né? Ela se sente em casa. Então,
As crianças que estão em família acolhedora, isso já está comprovado cientificamente, elas se desenvolvem mais. Até os 6 anos, a gente já sabe que cientificamente 90% do cérebro da criança é desenvolvido. Então, conforme ela é mais estimulada, ela tem mais facilidade para todas as demandas da vida. Hoje já está comprovado que o menino que aprende, que é muito estimulado, e principalmente está na família acolhedora, ela tem muito mais facilidade na matemática no futuro do que o menino que está na casa de acolhimento, dividindo a atenção com menos educadores. E por exemplo, uma criança de 2 meses, aí foi para a família acolhedora, fica lá, ela pode ficar até 1 ano e... Até 1 ano e meio é o prazo de adoção, porque a família também tem direito de buscar e lutar para ter o filho de volta. Ela pode então, esse prazo, às vezes, ele varia e demora dependendo de quem é o pai e a mãe, ou do tio, da avó, que quer a família, que quer a criança de volta. Entendi. Aí, por exemplo, cumprido esse prazo, não teve jeito. Vai para adoção. Ela vai para adoção, aí ela pode ir para uma outra casa acolhedora ou ela vai para casa-abrigo? Se não for adotada. Não, mas ela vai para adoção. Não, ela vai para adoção, mas se não tiver ninguém... Ela vai continuar. Vai ficar na casa de acolhimento, não é? Ela vai continuando ali. Ou no casa acolhedora ela pode continuar, ela pode continuar, mas o problema maior da família acolhedora é que, como ela não pode adotar, o próprio serviço de família acolhedora não deixa ficar muito tempo. Para não criar vínculo. Se ela verificar que está criando um vínculo, da criança começando a olhar aquele pai e aquela mãe, achando que é pai e mãe dela, e a própria família acolhedora olhar ali e falar assim, é um filho, o que eles fazem? Eles pedem para trocar, para não deixar criar. Aí tem outras estratégias que eles utilizam. Coloca a criança o dia inteiro na creche, final de semana levam aquela criança para uma casa de uma outra família acolhedora para brincar com uma criança, para não criar o vínculo. Eles têm várias estratégias que o serviço se utiliza para que isso não aconteça. Algumas das crianças que foram adotadas ou que estão na fila de adoção carregam alguns traumas que a gente sabe, seja por agressão, seja pelos pais que deixaram passar fome, enfim. Como os pais que estão nessa fila de adoção devem lidar com isso, com esse trauma que a criança carrega? Eles são totalmente trabalhados. Trabalhados. Quando entra na casa de acolhimento ou no serviço de família acolhedora, se a criança tem um trauma muito grande, ela é encaminhada para um serviço de psicoterapia. O município oferece. A gente tem em Juiz de Fora o Instituto CAI e o Instituto Veredas. E eles dois oferecem psicoterapia. Então, essa criança é trabalhada para isso. Quando vai para um casal adotivo, esse casal adotivo também é trabalhado para isso, entra em contato com os terapeutas e essa criança continua sendo trabalhada na terapia. A terapia não se interrompe. Então tem um acompanhamento? Tem acompanhamento. Tem. A criança não é largada lá e todo mundo desaparece. Ao contrário, entendi. Se acompanha por um determinado tempo para se ver se esse estágio de convivência e essa formação do vínculo, que é importante, está dando certo. Isso é bom falar. Muitas vezes as pessoas querem adotar, mas se sentem inseguras. Será que eu nunca fui mãe? Eu vou ser capaz? Eu vou ali receber uma criança de 3, 4 anos cheia de traumas, cheia de dificuldades, e o que eu vou fazer, como que eu vou lidar? Então tem um acompanhamento. Não é todo trabalhado, é tudo feito para o melhor interesse da criança e do adolescente. Eles têm que estar sempre bem. Doutora Samira, na casa de acolhimento existe o apadrinhamento? Existe. A criança que vai ficando mais tempo no acolhimento, que não está com muita chance de sair, é disponibilizado para ela um padrinho afetivo. Quem é o padrinho afetivo? O padrinho afetivo é aquela pessoa, aí pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um casal, tá? Pode ser qualquer pessoa. Existe um programa de apadrinhamento afetivo também que é mantido pelo município que faz esse controle. São pessoas que entram na vida daquele acolhido para começar a fazer uma ponte entre ele e a rua. Em que sentido? Eles levam o acolhido para passar fim de semana. O menino às vezes precisa dar aula de inglês, eles vão pagar uma aula de inglês ou pagam uma escolinha de futebol. Eles vão dentro da casa de acolhimento, passam as horas com o menino para ele aprender a ter uma ligação com a rua. Porque um dia, quando ele fizer 18 anos, ele vai ter que sair da casa de acolhimento. E é esse padrinho afetivo que vai fazer esse link do acolhimento para a vida do lado de fora. Geralmente, a gente vê padrinho afetivo para meninos maiores, adolescentes que já estão no acolhimento há muito tempo.
tá? Eu tenho até um relato, né, para contar. Quando eu fiz faculdade de Direito, lá no interior de São Paulo, Presidente Prudente, eu tinha uma amiga muito próxima a mim, que ela foi criada a vida inteira em casas de acolhimento, não conseguiu ser adotada. Quando ela fez 18 anos, ela teve um apadrinhamento de uma senhora, uma pessoa já idosa, e acompanhou a vida dela e tal. Quando ela fez os 18 anos, essa senhora a levou para casa dela, e ali ela continuou os estudos, ela formou, é minha amiga ainda hoje, é uma excelente advogada de renome lá em São Paulo. Tem que ver, para ver que, gente, não precisa ter preconceito, né? Não, todo mundo tem que ter chance na vida, a gente não pode fechar a porta. Exatamente. A criança e o adolescente, ele não tem culpa da história que ele vivenciou. Não tem culpa. Pelo contrário, né? Ele é uma vítima. Para encerrar, doutora Samira e delegada, eu gostaria que vocês aí deixassem uma mensagem para quem está em busca de ajudar alguém, ter um novo membro na família, ser uma família acolhedora, ser um padrinho, tá na fila de adoção. Eu gostaria que vocês deixassem um recado. Aproveita e reforça também os endereços, os telefones de contato. Olha, o ideal é a pessoa que tem interesse em ser família acolhedora procurar junto à Secretaria de Assistência Social, tá certo? A grande verdade é que a gente tem que pensar sempre que existe muita gente precisando de ajuda, né? Muita gente. E quando é criança e adolescente é onde a corda é mais fraca, onde o lado mais fraco está ali que arrebentou a corda. Então, o que qualquer um puder fazer, desde que seja por amor, por vontade, porque realmente quer fazer a diferença, é excelente. Vamos ser adotantes? Maravilhoso. Vamos ser serviço de família acolhedora? Maravilhoso. Vamos ser padrinho afetivo? Excelente. O que importa é as pessoas quererem fazer diferença na vida de uma criança ou de um adolescente que já teve tanta história triste na vida, né? Já teve tanta violação de direito. Isso é que é mais importante. E deixou de ser criança, né? Não, muitas das vezes até amadurece de uma forma tão triste e carrega coisas tristes na sua alma o resto da vida. Então, o que a gente pode fazer para a gente ajudar, a gente tem que tentar fazer. Isso aí. Eu acho que, mais uma vez, agradecer, doutora Samira, né? Pela disponibilidade. Pela disponibilidade e pelas explicações valiosíssimas. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo nesse momento que já pensou em adotar, que tem essa vontade, mas ainda tem lá no fundo da alma aquele preconceito, aquele medo. Dúvida. Então tem assistência, tem informação, tem orientação, tem acompanhamento. E eu acho que é isso, é romper a questão do preconceito, né? Muitas vezes a gente acha que porque a criança teve um início de vida triste, que ela vai permanecer sendo um adolescente rebelde, um adulto problema, e isso não tem nada a ver. Porque tem tanta criança nascida em família e de berço de ouro e dá o que falar, né? Então isso não tem nada a ver. Eu acho que o amor constrói tudo, né? O amor transforma, o amor constrói. E é isso aí. Cada pessoa é de um jeito e não vamos ter preconceito em relação a isso, não. E é com essa frase que a gente termina o Voz da Mulher dessa sexta. Muito obrigada mais uma vez. E a gente se encontra semana que vem. Tchau. Eu que agradeço.